somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor, creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor. Senhor, continue nos abençoando. Certo. É com satisfação, né, que todos nós estamos aqui. Eu creio que todos nós que viemos esperando receber bênçãos de Deus e Deus já nos tem abençoado grandissimamente, né? É uma pena que quem fica ali atrás não vê, não ouve direito o que está passando aqui, né? Eu estava com vontade de vir para cá porque lá estava gelado, né? Muito gelado e tal, né? Uma certa feita eu fui a uma igreja em São Paulo, há muitos anos atrás, e o pastor da igreja, ele tinha alugado um salão para o culto, São José dos Campos, em São Paulo. Havia alugado um salão que tinha sido uma padaria, né? Ele fez um escritório lá atrás e estava bem na boca do forno, né? Aí o pastor Adil de Souza Sena, que me acompanhava, aliás, eu estava na companhia dele, falou para mim assim: aqui é bom porque você fica ali atrás, ali na boca do forno, e quando você sai, a mensagem já sai quentinha. A ideia do pastor Adil de dizer aquilo, né? Eu estava ali vendo o frio ali, me lembrei da história muitos anos atrás, né? Apesar de que eu não sou muito idoso, né? Mais idoso aqui é o pastor. Hã? Não, ele é o mais velho, é? E aquele da cabeça branca ali, ó? Irmão Domingos? É quase igual, né? Acho que o senhor e eu somos mais ou menos a mesma coisa, né? Nós somos mais jovens, então, né? Então eu me lembrei disso, né? A mensagem lá de trás do púlpito, lá na boca do forno. É engraçado que é aqueles fornos antigos que faziam assim para abrir abriu a boca do forno, né? E aí o pastor Adil diz: aí é bom, pastor, porque a mensagem sai quentinha. Mas é muito bom, né? É uma satisfação grande a gente estar aqui, né? E eu digo, sinceramente, eu preferiria, né, estar assentado aí, ouvindo um outro companheiro, né? Tem tantos aí, né? Mas a gente tem que atender aquilo que Deus quer fazer, né? Aquilo que Ele tem para nós. As Escrituras têm que se cumprirem, né? Tanto nos que se salvam como nos que se perdem. A Bíblia diz assim, né? Todas as formas elas se cumprem. E nós temos
a grata satisfação de poder estar aqui, participar junto destas reuniões. Agora, como nós temos vivido num tempo onde há muitas coisas que têm surgido, né? Invasões de espíritos errados e maus e doutrinas falsas e coisas assim, né? Ensinamentos divergentes daquilo que realmente é a mensagem daquilo que o Mombrana ensinou. Nós devemos estarmos atentos nas afirmações de Deus nestes dias aqui conosco, e nós não podemos nunca nos apartarmos daquilo que realmente é a palavra, né? Então tem surgido, né? Até mesmo profetas, né, têm se levantado agora, outros profetas se firmando em coisas da mensagem de Mombrana para tentar se autoproclamarem tais, né? Profeta disso, profeta daquele e tal, e cada um sai com um ensinamento, uma doutrina, algo assim. Mas não importa o que estas coisas venham fazer, né? De todas as maneiras tem que ser assim. Paulo chegou a expressar assim: é até necessário que venham os escândalos para que os sinceros se manifestem, né? Então é preciso que seja desta forma, dessa maneira, né? Mas quando nos deparamos com aqueles que tentam transmitir os seus próprios pensamentos na mensagem, nós nos sentimos então protegidos porque temos a mensagem do profeta que nos instrui em tudo. Eu tenho aqui Cristo é identificado mesmo em todas as gerações, inclusive uma mensagem pregada em 1964, esta aqui, né? E Mombrana diz assim: eu quero trazer isto aqui para quê? Porque nós não precisamos debater essas coisas. Nós não precisamos, obrigado. Nós não precisamos debater essas coisas, nem muitas vezes entrarmos em conflito com os que creem em tais coisas, né? Porque é só nós tomarmos a mensagem de Mombrana e fazermos eles ler, né? Porque se eles creem na mensagem de Mombrana, então o que está escrito aqui é suficiente, é o bastante, né? Então aqui Mombrana diz assim, ó, parágrafo 8. Você sabe, Jesus disse: o reino dos céus é como um homem que apanhou uma rede e foi ao lago. Ele nem disse mar aqui, a parábola fala mar, não é? Aqui ele disse lago. E a lançou. E quando recolheu a rede, ele tinha de tudo na rede, de tudo. Só que tinha os peixes também, né? É claro. Agora somos pescadores, então. E há só um tanto de peixe naquele lago que Deus quer. Essa é a questão, né? Há só um tanto de peixe naquele lago que Deus quer. E quando o último peixe estiver fora, estará tudo acabado então. Aqui é um ponto, né? Aqui é um ponto. Vejam só. Para nos deixar ver quando é que tudo estará realmente finalizado. É só quando este último peixe entrar. Esses dias atrás eu batizei uma senhora anciã, uma irmã, 97 anos, né? A gente, quando vai levar uma pessoa à água assim, como eu levei esta senhora, irmã Teresa, nas águas, com essa idade você fica pensando, e se essa for a última? Né? Se esse for o último peixe, né? Mas veja o que diz o profeta. Agora não sabemos quando aquele último peixe será tirado dele, do lago, não é? E agora estou aqui, uma rede, digamos, que alcance tantos pés, outra rede alcance tantos pés.
Então, se juntarmos todas as nossas redes, eu entrelaçar a minha com a deles, poderemos alcançar um pouco mais adiante e talvez nisso possamos apanhar alguns que não poderíamos ter apanhado de outra maneira. Então eu, você, o outro ali e tal, lançando a rede, se entrelaçamos ela juntos, podemos apanhar peixes, né, que talvez você não alcançou, mas o outro alcançou e tal, coisa assim, né? Então ele disse, todos cremos na vinda do Senhor, que sua vinda está próxima. Cremos que está próxima agora. Não sabemos exatamente a que hora será que ele chegará. Em vista disto, queremos fazer todo o esforço que sabemos para promover o reino e conseguir que aquela última pessoa seja salva no reino. E quando a última for salva, não haverá um extra. Não haverá um extra. Serão exatamente tantas. E quando aquela última for trazida para dentro, o corpo de Cristo estará completo e o arrebatamento virá. Então, como é que nós já estamos no milênio? Né? Então, ensinando por aí que já estamos no milênio. O milênio não é depois do arrebatamento. Então, onde foi que, então, neste ínterim, aconteceu rápido? Se aconteceu, até eles mesmos ficaram, né? Mas nós sabemos que não, porque nós estamos aqui, né? E estamos tendo esses encontros regionais exatamente sob as bênçãos de Deus para aprimorar a noiva para este acontecimento. Estamos vivendo numa hora de aprimoramento, aonde a palavra está encaixando em nossos corações, para assim estarmos prontos para podermos realmente subirmos para este arrebatamento. Assim estamos almejando por aquele dia, para sair deste lugar onde estamos aqui agora, porque é certamente um hospital de doenças infecciosas. Nós sabemos disto, cheio de enfermidade, doença e desapontamentos e dificuldades. E ora, quem iria querer ficar aqui quando há um lugar tão melhor a que chegar? Assim, nós estamos tentando conseguir que toda alma seja salva. Olha a expressão do irmão Brana, toda alma seja salva. De modo que Jesus possa vir. E ele não pode vir até que aquela última que tem o nome no livro da vida, que foi posta ali antes da fundação do mundo. Quando este nome for chamado, este é o último. Então, ele veio para redimir, para trazer de volta. Redimir é trazer de volta. E quando ele trouxer a última para dentro, ele está sentado à destra de Deus esta noite, fazendo o seu trabalho de mediador. Como ele saiu do trono de intercessão? Se ele ainda está fazendo mediação, porque o último não entrou ainda. É o que o irmão Brana mostra aqui, ó. Então não tem por que argumentar e entrar em debates com essas pessoas que saem com essas coisas e que tentam querer te levar a crer em uma coisa que não é a realidade daquilo que é a mensagem do profeta. Aquilo que ele nos ensinou e nos centralizou, graças a Deus, através do ministério deste tempo, para estarmos firmes esperando que isto simplesmente aconteça. Ele então está ali ainda, fazendo o seu trabalho de mediador. E quando aquela última alma for salva, que foi redimida e vista e conhecida por Deus antes da fundação do mundo, quando aquela última alma for, isso encerra o livro. Aí o livro é cerrado. Aí é quando encerra. Então, o cordeiro sai. Aí é quando ele sai. Então, o cordeiro sai
Para que explicar melhor do que isso? Do que ler o que a irmã Bruna disse. Então o cordeiro sai, toma o livro da destra daquele que se senta no trono. Então ele virá então. Ele virá à terra. E eu penso que Deus está. Muitas vezes ficamos nervosos e começamos a pensar, bem, devia ser desta maneira, é onde entra o problema, né? Porque ele diz, ficamos nervosos e começamos a pensar que deveria ser assim, assim, assado, e que o Bruna falou assim, que ele quis dizer isso, aquilo outro, é de onde surgem estas coisas. Mas observe, e temos de fazer isso dessa maneira ou fazemos isso daquela maneira. Nós não temos nada a ver com isto. Não temos nada a ver com isso. Só desempenhar nossa parte que Ele nos conduza a desempenhar. Lembre-se, não há nada fora de ordem. Pronto, só isso. Eu queria ler isso antes de ler a Escritura, né? Porque se você tem a mensagem, quando isso bater à sua porta, ponha eles para lerem a mensagem. Aí eles vão dizer assim, mas em que data que é isso aí? Porque eles apelam para eles. Qual é a data dessa mensagem? Aí você mostra, 1964, depois do 7 selos. Aí cala a boca deles. Ou creem na mensagem do irmão Bruno, ou não creem. Vamos ficar em pé? Lemos a Bíblia. Eu vou ler a Escritura citada. Eu tenho muita marca na minha Bíblia aqui, mas eu quero ler esta aqui de 2 Coríntios 11, começando no versículo 1, e vamos ler até o 4. Depois eu tenho uma que ninguém conhece, Atos 2:38. A outra, né? Depois as irmãs vão cantar, né? Tem um hino depois da leitura, a irmã Terezinha, que é a minha esposa, e a irmã Daniele, né? Elas vão cantar belas palavras. Belas palavras. Oxalá me suportasseis um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Amém. Eu encontrei essa escritura de madrugada hoje. Acordei pela madrugada e eu não tinha ela. E, então, pensando na escola, eu teria que falar. Isso me veio, né? Essa escritura. A outra é Atos, eu tenho aqui marcado, está aqui, 2:38, né? E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo.
Amém. Assentai-vos. Então nós vamos ouvir o hino, né? Será cantado nesse instante pelas irmãs, né? O hino Belas Palavras. Repete-nos indo outra vez, belas palavras de vida. Acho nelas consolo e paz, belas palavras de vida. Elas vêm de cima, dão sustento e guia. Que belas são essas palavras de vida. Que belas são essas palavras de vida. Cristo a todos agora dá belas palavras de vida. Dai ouvidos, ó pecador, belas palavras de vida. Por amor te salva, Ele ao céu te chama. Que belas são essas palavras de vida. Que belas são essas palavras de vida. É Jesus o bom Salvador, belas palavras de vida. Terno e santo Consolador, belas palavras de vida. Ele é luz e vida, paz, conforto e guia. Que belas são essas palavras de vida. Que belas são essas palavras de vida. Vamos curvar nossas cabeças para uma oração. Senhor, nós estamos aqui diante de Ti, reverentemente e com um grande temor nos nossos corações, porque sabemos, ó Deus, que em tudo dependemos do Senhor. Ninguém faz nada ou pode fazer coisa alguma se o Senhor não ajudar. Por isso este povo se encontra aqui. E eu creio, ó Deus, que isto que já ouvimos o Teu Espírito Santo nos lembrar,
já é uma grande ajuda para todos nós. Mas venha, Pai, continuar a nos abençoar, dando-nos também uma porção a mais nesta hora. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, que Tu possas curar o enfermo, libertar o oprimido, ó Deus, consolar aquele que precisa de um consolo, levantar o caído, Senhor, fortalecer o fraco, ó Jesus, mantenha a Tua mão sobre nós e abençoa-nos nesta manhã, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu quero tentar ser bastante calmo, porque eu não sou um pregador calmo. Eu não sou. Por mais que a gente tente ser calmo, a gente não consegue, né? E de todas as maneiras, a gente conhece a responsabilidade que existe em pregar a palavra, se bem que nós nos escudamos na mensagem do profeta e com toda certeza nós cremos que Deus pode falar aquilo que nós realmente temos necessidade. Não podemos esperar ouvir de Deus aquilo que às vezes nós queremos ouvir, mas temos que esperar ouvir dele aquilo que ele sabe que nós precisamos ouvir. Porque é uma coisa misteriosa. Não se pode-se saber quantas sementes que há em uma laranja, mas não se pode saber quantas laranjas que há em uma semente. Então, são coisas misteriosas acerca das quais Deus traz aos nossos corações a sua palavra para a hora e para o momento que nós vivemos. Independentemente do que seja, ou do que tenha sido, ou do que vai ser, independentemente de cor, de nacionalidade, Deus fala a sua palavra para nós na hora que precisamos, para o tempo que precisamos. E eu creio perfeitamente que esta escritura que o pastor foi inspirado a trazer para este encontro é realmente uma grande necessidade. Ele leu nos cultos aqui 3 vezes, me parece, Amós capítulo 4, versículo 12. Ele leu, observe, portanto assim te farei, ó Israel, e porque isto te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. É o que a Escritura diz. E se você ler este capítulo todo, você vai ver o porquê da advertência do Espírito para Israel neste sentido. Porque tem 4 vezes aqui a palavra que é usada na profecia do profeta Amós, quando fala para Israel se converter ao Senhor. E por 4 vezes foi dito para eles assim: contudo, não te convertestes a mim, ó Israel. 4 vezes, se você ler o capítulo todo. Deus enviou sobre eles sentenças horríveis para ver se eles se despertavam. Porque este é o problema. É preciso que nós nos despertemos para a hora e o momento que estamos vivendo. Israel estava em uma indolência em que eles não podiam ter nada que os despertasse.
Ó irmãos, é a coisa mais horrível quando se pode encarar a hora que vivemos e termos os ouvidos insensíveis àquilo que o Espírito tem falado a nós para este momento em que estamos vivendo, que é um momento cruciante, porque estamos vivendo às sombras, bem às margens da vinda do Senhor Jesus Cristo. E está escrito aqui que por 4 vezes, eles não atentaram para isto. Mas então foi dito, não importa, se vocês não atentam, se vocês não dão ouvido, se vocês não querem se arrepender, então ele disse assim, portanto assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te. De todas as maneiras, vocês terão que se preparar. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Nós não podemos sermos insensíveis àquilo que o Espírito de Deus tem falado para nós através de todos estes anos. Desde que a mensagem chegou para nós, 1970, quanto, pastor? 1971. E o que Deus fez através da instrumentalidade do Espírito Santo, por meios que Ele usou para que então todos nós fôssemos alcançados. E agora nós fomos alcançados e nos encontramos aqui assentados nesta noite, encarando com toda a responsabilidade que podemos encarar este assunto de sermos arrebatados. Se Israel não quis ouvir a palavra de Deus para se arrepender naquele tempo, quando eles tinham em cena um profeta que era Amós, então ele disse para ele, de todas as formas, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. O profeta de Deus diz assim, observe, eu quero essa mensagem, ou eu trouxe essa mensagem aqui, Atos do Espírito Santo, onde o irmão Brana leu, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E sempre quis saber através dos anos, quando eu via aquilo e lia. Estou lendo na mensagem Atos do Espírito Santo. Observem, parágrafo 35, quem está anotando. Ele citou essa escritura de Atos 2,38, leu ela, né, melhor dizendo. Ele diz assim, e sempre quis saber através dos anos, quando via aquilo e lia. Eu pensava, Senhor, aqui vêm homens e mulheres, os tenho visto vir até o altar, e se ajoelhar, e chorar, e orar, serem batizados no nome do Senhor Jesus. E uma semana depois estão fora no mundo novamente. Olha esse quadro, irmãos. Estou lendo na mensagem do irmão Brando, ele dizendo,
tenho visto vir ao altar, até o altar, se ajoelhar, chorar e orar, serem batizados no nome do Senhor Jesus. E uma semana depois, estão fora no mundo novamente. Eu pensava, olha a expressão do irmão Branham, imagine isso. Eu pensava, ó Deus, certamente a tua palavra não está errada. Eu simplesmente não posso entendê-la. Porém, tu, Senhor, se eu continuar contigo, tu dissestes que a tua palavra habitaria em mim. Então eu continuo com ele. Vejo agora o que isto é. Ele tem feito isto conhecido, vejam. E eu nunca soube disto, até que o Senhor simplesmente o abriu um dia, e ali isso estava bem na minha frente. Então eu vi que aquelas pessoas não eram o que elas pareciam ser no princípio. 36. E então eu vi que aquelas pessoas não pareciam ser aquilo que elas eram no princípio. Irmãos, são pontos. Esses são pontos que nós podemos ou poderíamos parar e meditar. Alguém encontrar a verdade e depois de alguns dias estar fora, de volta ao mesmo lugar de onde eles haviam saído. Vejam só. Então eu vi que aquelas pessoas não eram o que elas pareciam ser no princípio. Vejam isto. Ninguém pode vir a mim, a não ser que meu Pai o traga. Se há uma hora em que nós temos que encarar de fato aquilo que somos, é agora. Nós não podemos estarmos assentados no banco das nossas igrejas simplesmente pensando que estamos passando um tempo. Porque de fato nós estamos aqui e o tempo está passando. Mas não é para passar tempo. O tempo está passando, mas nós não podemos passar tempos. Não podemos desperdiçar o nosso tempo com coisas que são fúteis e com coisas que estão estorvando a nossa fé para nós podermos continuarmos como cristãos vitoriosos. Ninguém pode vir a mim, a não ser que meu Pai o traga. Não é aquele que deseja ser. Se fosse assim, onde você estaria? Fosse sua própria vontade, onde você estaria? Analise isto pelo prisma contrário. Vejam só. Se você fosse fazer sua própria vontade, aonde estaria você agora nesta manhã? Você não estaria aqui. Porque isto não depende, então, de quem quer ou de quem corre, mas de quem Deus escolhe, de quem Deus chama. Quem realmente é escolhido por Deus para este propósito, para este objetivo, de fazer parte da noiva do Senhor Jesus Cristo, esta noiva eleita, chamada e elegida desde antes da fundação do mundo. Não é aquele que deseja ser,
Tem um hino que diz assim: quantos que corriam bem, de ti longe agora vão, outros seguem-se também, sem amor e frio estão. Vem, ó vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar com teu puro e santo amor. Vem, ó vem, nos inflamar, ó vem, nossas almas inflamar. Agora, irmãos, já pensou você isto? Com a mensagem que nós temos, nossas almas eram para estarem inflamadas e nós estamos acesos e incendiados pelo fogo do poder do Espírito Santo, e estamos todos nós incomodados, tentando levar esta mensagem para todos os cantos da nossa cidade, porque é o Espírito Santo realizando e fazendo a sua causa, a sua obra neste tempo em que vivemos. Mas não é aquele que deseja ser, é Deus que elege a ser. Não é se você deseja isto ou não. Pare e pense como um homem natural. Nós estamos contra tudo e contra todos, e todos estão contra nós. Atente para este fato, eleita de Deus. Esta é a realidade que estamos vivendo. Ora, observem a escritura que eu li, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como a uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas eu temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astuta, de alguma sorte sejam corrompidos os vossos sentidos e a parte da simplicidade que há em Cristo. Nós vivemos em um tempo que é cruciante. Veja o que diz o profeta aqui. Agora espere só um momento. Pecado é incredulidade. Essa mensagem é o homem interior. O parágrafo aqui é o 36. Pecado é incredulidade. Agora, isto que é pecado. Não existe outro pecado a não ser a incredulidade. Não é pecado fazer coisas como beber. Aqui abre um precedente, uma válvula, hein? Não é pecado fazer coisas como beber, fumar, e jogar, e prostituir. Opa! Isto não é pecado. Esse é o resultado do pecado. A razão pela qual você faz isto é porque você é um incrédulo. Vem, esses são atributos do pecado. Agora, se você crê, você não. Jesus disse: aquele que ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem vida eterna, porque ele creu.
Irmãos, este versículo de Jesus, São João 5:24, o irmão Bruno está citando este aqui, embora ele não tenha dito, é São João 5:24. Aquele que ouve, o versículo todo é, na verdade vos digo que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. Aí o irmão Bruno diz aqui citando, porque ele creu. Agora, se você crê, você não faz aquelas coisas. Porque aquelas coisas são o quê? São coisas do mundo. São coisas que estão no mundo e que operam no mundo e que estão regendo as pessoas. Não ameis o mundo e nem o que no mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. As Escrituras assim dizem. E nós, como cristãos, não podemos amarmos o mundo e nem as coisas do mundo, mesmo vivendo aqui nessa dimensão, necessitando das coisas naturais, não podemos estarmos atados a elas, presos por elas, temos que estar despreendidos destas coisas, porque um dia deste um rapto vai acontecer. Você não pode fazer um grão, você não pode fazer um talo de trigo se tornar um carrapicho, poderia? Um grão de trigo virar carrapicho? Ele pergunta, poderia? Não, Senhor, não existe maneira de fazê-lo. É simplesmente a vida que está nele é trigo, então ele produzirá trigo. E se você é nascido do Espírito de Deus, você é um cristão e você nada pode fazer a não ser produzir frutos cristãos. Isto é tudo, isto é simplesmente a coisa toda. Não é aquele que deseja ser. Não é aquele que deseja. Eu quero. Não é isto. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça. Darmos frutos que permaneçam. Hoje temos frutos, amanhã não temos. Para onde eles foram? Hoje nós vivemos uma vida genuinamente cristã, honrando a palavra, e daqui a pouco já não vivemos mais. Estamos aqui encarando a hora que vivemos, pois estamos às margens do arrebatamento. Estamos anelando e buscando este rapto, porque nós não queremos ficar aqui depois que ele acontecer. Mas para isso você tem que viver genuinamente a vida de um cristão. Tem alguém cansado de ouvir isto? É? E quando estivermos aqui, nós teremos que estarmos batendo nesta tecla, porque ou nós somos cristãos ou nós não somos cristãos. Ou nós cremos nesta mensagem de corpo e de alma, de coração e de alma, ou nós não cremos de forma alguma, porque de outra forma você fica caracterizado como um hipócrita. E o hipócrita não vai entrar lá. Não é o que deseja ser. É Deus que o elege a ser.
não é se você deseja isto ou não. Você não tem nada a ver com isto, é Deus. Ele endurece a quem ele deseja endurecer, e ele tem misericórdia de quem ele tem misericórdia. Isto é certo. Não importa quem seja você, que posição você tenha, se você é o presidente ou se você é um vagabundo na rua, você não faz nenhum pouquinho de diferença, ou não faz nenhum pouquinho de diferença. Deus tem misericórdia de quem ele tem misericórdia. Então, se você, é claro que você produzir... Então é claro que se você produzir outros frutos, Jesus disse, pelos seus frutos os conhecereis. Não é isto certo? Eu estou lendo aqui. Li um pouco aqui, li aqui, porque eu parei no ponto aqui. Não é aquele que deseja ser. Ou você pensa que você está aqui por sua própria escolha. Nenhum de nós estamos aqui porque queremos. Não é a nossa escolha. Foi a escolha de Deus. Deus quis nos escolher e nós estamos aqui. A Bíblia está repleta de exemplo de pessoas que viviam à margem da sociedade, e a sociedade nem olhava para eles, era uma ralé pobre de pessoas que não valia nada, e foi exatamente para essas que Jesus olhou. Agora, não pelos seus atos. Estou continuando a ler daqui, o final do parágrafo 37, da mensagem Homem Interior. Não é isso certo? Não pelos seus atos. Não através disto ou daquilo, mas através de seus frutos. Agora o trigo, se você diz, bem, eu plantei trigo naquele campo, e eu chego ali e não vejo nenhum fruto de trigo. Eu duvidaria de você um pouquinho. Plantei um campo de trigo, aí você vai lá ver, não tem nenhum fruto de trigo. Como pode ser? A Bíblia nos assemelha a esse tipo de coisa. Trigos plantados por Deus. E se somos trigos, os frutos de um trigo têm que serem manifestados na hora em que vivemos, para que a noiva possa realmente ser conhecida, como a palavra diz que ela seria, e estar pronta e de pé para ser arrebatada. Mas se você diz, bem, eu plantei trigo naquele campo e ele está produzindo trigo. Bem, isso está correto. Está certo. Os frutos disto provam que aquilo que você tem, que aquilo que você tem no campo é trigo. Então a incredulidade é a única coisa que pode te afastar do reino de Deus. Está escrito aqui, ó. Eu estou lendo o parágrafo 38 e o Mombrana dizendo aqui. Isso aqui te ajuda. A única coisa que pode nos afastar do reino de Deus é a incredulidade. Não são as fraquezas. Não são os seus tropeços. Esses tropeços que você tem tido e as fraquezas que você carrega com você, você as terá até aquele dia da chamada do alto.
Mas o que vai te separar do campo de trigo, do campo de Deus, é a incredulidade. O irmão Branham dizendo aqui, ó. A única coisa que pode te afastar do reino de Deus, a incredulidade. A única coisa que é pecado é a incredulidade. Bem, agora você diz, irmão Branham, eu parei de beber, eu parei de fazer essas coisas e esses meus hábitos do pecado. Bem, você fez isso para um propósito. Bem, a única coisa que te fez fazer isso é porque você se tornou um crente. Eu tenho aqui a mensagem das eras. Eu quero ir a ela um pouquinho. Em São João 6,37, na página 126 eu estou lendo. Em São João 6, 36, 37, diz: todo aquele que o Pai me dá virá a mim. A era de Esmirna, é o livro das eras da igreja, é Esmirna, na página 126, eu não tenho ela em parágrafo, é página. Todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. O versículo completo. São João 12:13, estou lendo. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Efésios capítulo 1, verso 4 e 5, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Agora, se nos envolvermos muito neste assunto da soberania de Deus, pois isso exigiria um livro só sobre isso, deixe-me salientar aqui que, de acordo com esses versículos, Jesus Cristo está escolhendo sua própria noiva, do mesmo modo que os homens escolhem suas noivas hoje. A noiva hoje não decide simplesmente que vai tomar um certo homem por esposo. Não, Senhor, é o noivo quem decide e escolhe uma certa mulher para ser sua noiva. São João 15:16, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Ora, de acordo com a palavra de Deus, a noiva foi escolhida antes da fundação do mundo. Esta escolha da noiva foi proposta em si mesmo. E Efésios 1, verso 9, e em Romanos 9:11 diz: para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme. Você não pode lê-lo de outra maneira. O propósito íntimo, o eterno propósito de Deus para tomar uma noiva de sua própria escolha. E esse propósito estava em si mesmo, e sendo eterno, foi decretado antes da fundação do mundo. Não se deseja isto. Ou não, você não tem nada a ver com isto. É Deus. Ele endurece a quem ele deseja endurecer, e ele tem misericórdia de quem ele tem misericórdia. Isso aqui era para fazer nós pularmos.
Isso aqui era para fazer todos nós levantarmos e pularmos e saltarmos, porque não foi escolha do homem, não foi a minha escolha nem a sua, foi a escolha de Deus. Você é a escolha de Deus. Isso é certo, não importa quem seja você, que posição você tenha, se você é o presidente ou se você é um vagabundo. Eu voltei a ler de novo isso aqui, ó. Observe, não faz nenhuma diferença, nem um pouquinho. Deus tem misericórdia de quem Ele tem misericórdia. Fala-se muito em misericórdia de Deus, mas o que é a misericórdia de Deus? Irmão Bruno disse que misericórdia é fazer a vontade de Deus. Compaixão é fazer a vontade de Deus. E nós estamos incluídos na compaixão de Deus, porque Ele teve misericórdia de mim e de você. Antes do começo do mundo, Ele ordenou que tantas pessoas, através das eras, seja quem elas fossem, serem salvas. E cada um que Ele ordenou virá a Ele. Mas onde Ele está? Onde é que eles estão? Como é que eles poderão vir a Ele? Qual o meio que nós poderíamos usar para que então estes filhos que ainda restam, que estão em algum lugar esperando um chamado, e eles em suas almas, mesmo na condição em que estão clamando de uma forma indireta, desejando algo que as suas almas anelam. Mas onde elas estão? E cada um que Ele ordenou virá a Ele, correto? Cada um virá e nenhum deles estará perdido. Ele ordenou, disse que haveria uma igreja ali e ela seria sem mancha. Ela seria sem ruga. E agora, à medida que as eras passaram e as vimos nesta manhã na lição, e aqueles grandes mestres ortodoxos, tão célebres e educados quanto podiam ser, simplesmente tão santos quanto podiam andar na terra, e a Bíblia diz, ouça, a Bíblia diz, eles eram encontrados sem culpa. Porque eles diziam, eu não tocaria aquilo. Eu não faria isto. Vem, mas aquilo não era graça, aquelas eram obras. E ninguém é salvo através disso. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós. Vejam como Deus excluiu qualquer tentativa humana de alguém tentar salvar-se a si mesmo. Nem a salvação que alcançamos, nem a fé que temos não é nossa própria, mas ela vem de Deus. E nós não somos salvos por obras, pelo que fazemos. Não é o que eu fiz que me salva, é o que Cristo fez que me salvou. Vem, não é o que eu não tenho nenhuma santidade. O Bruno está dizendo que ele não tem nenhuma santidade. Eu não tenho nenhuma santidade. Final do parágrafo 40. Se eu tentasse dizer, eu parei de beber, eu parei de fumar, eu parei de roubar, mentir e assim por diante, isso é o que eu fiz. Vem, aquilo seria eu mesmo. Eu teria algo com que me jactanciar. Mas eu não parei com nada.
Eu não parei com nada, ele simplesmente veio a mim e tirou aquilo de mim. Vem! É isto! Não, então não é o que eu fiz, é o que ele fez. E então o Espírito Santo habita dentro e cresce diariamente. Você viu aqui o que o Mamona está dizendo? Parágrafo 43. E então o Espírito Santo habita dentro e cresce diariamente, cresce, se fazendo maior e maior. Tirando fora as coisas, a ansiedade, a tentação. À medida que você as vence. É o que eu acabei de ler, irmão. À medida que você as vence. O Espírito Santo toma o seu lugar. Você sabe de uma coisa? Se você tiver uma tentação, ou se você tiver uma má tentação de algo que não está certo, vença aquela coisa algumas vezes e observe se o seu testemunho não floresce quanto àquilo. Deixa eu ler aqui algo. Nas eras da igreja de novo. Agora na era de Filadélfia. Apocalipse capítulo 3, verso 10. Como guardastes a palavra da minha paciência. É o versículo. Também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Para tentar os que habitam sobre a terra. Página 280. O que ele quer dizer com a palavra da sua paciência? Você viu o que ele está dizendo aqui? Como guardastes a palavra da minha paciência. Não a paciência minha, mas a paciência de Deus. Mambrana chega a dizer que uma vez a paciência de Deus se esgotou. A paciência de Deus se esgotou com Sodoma e Gomorra de tal forma que não teve outra alternativa senão destruir. Os pecados daquelas cidades se acumularam tanto até tal ponto que a paciência de Deus se esgotou. Mas uma coisa é certa, Deus não deixou o justo morrer junto com o incrédulo. O que ele quer dizer com a palavra da minha paciência? Hebreus 6, 13, 15 diz, porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo, certamente abençoando-te abençoarei, e multiplicando-te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Mas eu temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia. Mas antes Paulo diz assim, porque vos tenho preparado, estou vos preparando. Preparação, temos que estarmos preparados. Você tem que se esforçar como um cristão que é, com tudo que você tem para estar preparado. Mas eu temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. E se tem uma coisa que precisamos é isso aqui.
paciência, e assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Veja, o Espírito está falando acerca da palavra de Deus que nos é dada. Esperar pelo cumprimento dessa palavra requeria paciência. Essa é uma força que você tem que obter nesta manhã, se você não a tem. É uma vitória que você tem que se agarrar a ela nesta manhã, se você não a possui. Esperar com paciência para que a palavra de Deus possa ser cumprida. Quantos sem paciência chegaram a dizer: a vinda do Senhor não vai acontecer nada, e viraram as costas e foram. Eu quis trazer isto aqui para isto. Para nós podermos atentarmos para isto tão necessário para esta hora que vivemos. Porque paciência é um dos degraus da estatura de valor perfeito. Fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência. Paciência com Deus. Tem gente que chega a dizer: Deus está demorando a vir. Será? Nunca às vezes olha para si mesmo e diz: Deus não veio ainda, o arrebatamento não aconteceu ainda. Como nós vimos aqui, alguém lendo dizendo que uma homem disse que o rapto já era para ter acontecido. E por que não aconteceu? Há algo em algum lugar que está fora de ordem. A sua palavra tem falhado quanto a isto. O irmão Branham viveu no seu tempo de tal forma, de tal maneira, ele viveu a expectativa do arrebatamento dos dias que ele viveu, e no entanto ele não viu isso acontecer. Deus o levou em 1965, como todos nós sabemos. Mas toda a fé que ele viveu em torno disto, envolvido nisto, dando sua vida a isto, se gastando nisto, valeu a pena ou não valeu? Mas agora, irmãos, imagine isto. Até ele, o irmão Branham, depende de mim e de você. Deixa eu ler mais um pouco. É assim que Deus ensina a paciência ao seu povo. Ora, se ele cumprisse sua palavra em manifestações físicas no mesmo instante em que você orasse, a gente quer que Deus responda a oração na mesma hora, né? Você nunca aprenderia a paciência. Mas se tornaria ainda mais impaciente com a vida. Numa era em que vivemos como esta, quando tantas coisas contribuem para nós sermos impacientes. Atropelos de todos os lados, incompreensões, coisas fora do seu lugar, e nós tentando fazermos com todo o esmero que podemos para vermos a coisa em cada lugar, e parece que nunca encaixa no seu devido lugar. Paciência, espere. Temos que esperar. Deus está nos ensinando isto, que estamos vivendo em uma hora, crendo no rapto, mas que se requer ter paciência para alcançá-lo. Deixe-me lhes mostrar esta verdade ainda mais claramente. Hebreus 11, 17. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Quem já passou por uma prova dessa? Por qualquer coisinha você está desmaiando, irmã. Abraão teve que passar pela prova de oferecer o seu filho, o filho da promessa. Às vezes nós pensamos que as nossas provas são tão grandes, maiores do que a de todas as pessoas que já existiram no mundo. Mas olha o que o irmão Branham está dizendo aqui. É novo, não. Só o Espírito Santo só nos lembrando. Pela fé ofereceu Abraão Isaque quando foi provado. Sim,
aquele que receberá as promessas, a palavra de Deus, ofereceu o seu unigênito. E diz que ele ofereceu. Está certo que ele não cravou a faca no peito de Isaac, mas ele ofereceu. Ele o faria se Deus não intervisse. Aí está Abraão, observem, o nosso pai na fé, de quem herdamos as promessas. Abraão foi provado depois que recebeu a palavra da promessa. A maioria pensa que tão logo oramos em nome de Jesus sobre as boas promessas de Deus, não poderia haver uma prova. Porém, aqui diz que Abraão foi provado depois que recebeu a promessa. Isto é exatamente correto, de acordo com o salmista, referindo-se a José, Salmo 105, 19, ao tempo em que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou. Deus nos dá grandíssimas e preciosas promessas. Ele prometeu cumpri-las, Ele o fará. Amém. Na mesma mensagem, ainda na página 282, eu quero ler. Eis que venho sem demora. Apocalipse 3, verso 11 e 12. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Fazer coluna. Você sabe que é uma coluna numa construção, né? Essa é uma promessa que temos. Mas é para quem vencer. Eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. São preciosidades que nós não podemos entrar em detalhes porque nós não sabemos. O Mombrano não falou em detalhes. Mas ele diz, não precisamos comentar sobre o pensamento de que ele vem sem demora. Estou lendo aqui. Mombrana pregou isso aqui em 1960, se não me falha a memória. As eras, né? 60, né? E ele já dizia isto aqui. Não precisamos comentar sobre o pensamento de que ele vem sem demora. Sabemos que ele vem porque estamos nos últimos dias. Não estamos? Mas ele continua dizendo, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Você quer se preparar? Eu vos tenho preparado como uma virgem pura. Paulo disse isso na escritura que lemos. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te para te encontrares com teu Deus. Então, se há uma coisa que nós cristãos temos que fazer, é isso. Guardarmos o que tem. O que você tem? O que é que você tem? É uma pergunta que eu lanço. O que é que nós temos? Guarda o que tens. Olhem só, para que ninguém tome a tua coroa. Esteja preparado. Esteja vigilante. Guardando com cuidado o que você tem. A palavra de Deus, a mensagem desta hora em que nós estamos vivendo. Aí irmão Brana segue dizendo assim, deixa eu ler mais um pouco. E é em meio a um tempo de grande tribulação que Jesus vem. E com sua vinda há uma ressurreição. Muitos sairão do pó e se levantarão com os que estão vivos, esperando por seu retorno. E a estes serão dadas coroas. Por quê? Porque são filhos de Deus.
Eles são reis com ele, estão reinando com ele. É por isso que a coroa, é isso que a coroa significa, reinando e governando com o próprio grande rei. Essa é a promessa para todos os que sofrem com ele aqui na terra. Todos os que perseveraram pacientemente, sabendo que Deus, o justo juiz, os recompensaria. Aqueles que renunciaram tudo por ele e entregaram tudo a ele, se assentarão em seu trono e compartilharão o seu glorioso reino. Oh, temos uma palavra para todos neste tempo, é guarda. Persevera. Apronte-se. A única maneira de você se aprontar hoje é fazendo isso. Vimos ontem, quando Deus foi tirar Israel do Egito, ele enviou 3 coisas para eles. Primeiro um profeta, ele nos enviou um também. Depois o vindicou na coluna de fogo, também nos tem vindicado da mesma maneira. E depois deu o quê? O sinal. O sinal que tem que ser exposto. O Espírito Santo vivente dentro de nós, manifestando a palavra de Deus para a hora que vivemos. Os filhos de Deus sendo manifestados, como foi pregado aqui pelo pastor Edio na abertura deste encontro. Os filhos de Deus se manifestando para manifestar essa palavra para a hora em que nós estamos vivendo. Persevera, não desista. Revistamo-nos de toda a armadura de Deus e usemos toda a arma que Ele nos deu. Usemos cada dom e à nossa disposição e olhemos para a frente com alegria, porque vamos ser coroados por aquele que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Agora eu vou terminar. Não preciso falar mais nada. Se Deus o convocou para ser realmente como Jesus, em todo o seu espírito, Ele irá atraí-lo para uma vida de crucificação e humildade, colocando em você uma necessidade de grande obediência. Ele não te permitirá seguir com outros cristãos, e de muitas formas vai parecer que Ele deixa que outras boas pessoas façam coisas que Ele não irá te deixar fazer. Os outros cristãos e ministros que podem parecer muito religiosos e ativos, podem projetar-se. Comandar e conduzir esquemas de trabalhos para realizar seus planos, mas você não pode fazer o mesmo. E se você tentar, falhará de tal maneira e terá repreensão do Senhor, fará você ficar muito arrependido. Outros podem se gabar de si mesmos, do seu trabalho, do seu sucesso, dos seus escritos, mas o Espírito Santo não permitirá que você faça tal coisa. E se você começar, Ele irá levá-lo a uma profunda insatisfação, que te fará desprezar a si mesmo e todas as suas boas obras. A outros será permitido obter grandes somas de dinheiros, ou ter alegado deixado para eles, ou ter uma vida luxuosa, mas Deus pode te suprir diariamente, porque Ele quer que você tenha algo muito melhor que o ouro, e isso é uma total dependência dEle, para que Ele tenha o privilégio de prover as suas necessidades dia após dia do tesouro invisível. O Senhor pode permitir que outros sejam honrados e postos à frente e mantenham você escondido na obscuridade, porque Ele quer produzir de sua escolha especial um fruto perfumado para a sua glória vindoura, que só pode ser produzido em oculto. Como eu disse no começo, pode-se saber quantas sementes tem uma laranja, mas não se pode saber quantas laranjas tem uma semente.
que só pode ser produzido em oculto. Deus vai deixar os outros serem grandes, mas vai te manter pequeno. Quem quer ser pequeno? Um dia eu comecei uma mensagem dizendo: quem quer ser pobre? Quem quer ser pequeno? Quem é pequeno? Deus vai te manter pequeno. Ele permitirá que outros façam um trabalho para Ele e tenham os méritos por isso, mas Ele fará você trabalhar e labutar sem saber o quanto você está fazendo. E então, para tornar o seu trabalho ainda mais precioso, Ele irá permitir que outros recebam o crédito pelo trabalho que você fez. Isso fará sua recompensa 10 vezes maior quando Jesus vier. O Espírito Santo vai te guiar cuidadosamente com amor ciumento. E irá te repreender por pequenas palavras e sentimentos ou pelo desperdício do seu tempo. Coisas que parecem não incomodar a outros cristãos. Escute o resto. Em espírito mesmo, escute o resto. Portanto, aceite que Deus é um soberano, infinito, e tem o direito de fazer o que quiser com os seus. Ele não vai explicar 1000 coisas que possam inculcar sua mente, na sua maneira de lidar contigo. Deus o levará à sua palavra. E se você se colocar sendo absolutamente seu escravo, Ele irá te envolver num amor ciumento. Deixe que outras pessoas digam e façam tantas coisas que você não pode fazer ou dizer. O caso está encerrado de uma vez por todas. Você está lidando diretamente com o Espírito Santo e que Ele tem o privilégio de amarrar a sua língua, de encadear sua mão, de fechar seus olhos, de maneira que Ele não faz com os outros. Agora, quando você está possuído com o Deus vivo secreto no seu coração, que você está satisfeito e encantado com esse peculiar, pessoal, guardião, zeloso e administrador do Espírito Santo sobre sua vida, você terá encontrado a entradinha no céu. E exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Isso aqui é uma carta endereçada a um cristão. O Senhor vos abençoe.